Já temos bastante quórum e hoje vamos ter um dia com duas palestras muito interessantes. Duas coisas assim, totalmente diferentes uma da outra, mas fazem muito parte das nossas atividades. Já tem um pessoal aí das bicicletas, já tá sorrindo. Então, rapidamente vou falar sobre... Nós participamos de atividades do PCJ, e foi uma atividade estadual que foi feita lá no CAT, e foi muito interessante que eles estão mapeando e estão fazendo atividades, foi muito instrutivo. E outra coisa, a doutora Andréia, o Rogério e eu fizemos uma palestra num lugar que eu nem sabia que existia, lá em Campo Grande, é a Faculdade de Tecnologia, é o Instituto Federal de São Paulo. E nós falamos sobre cidades inteligentes e sustentabilidade. E foi muito bom, muito gostoso. E mais duas coisas. Fizemos um ofício para saber tem uma pedreira que está sendo questionada, para verificar se essa pedreira tem alvará, e já estamos redigindo um ofício para a Secretaria de Finanças a respeito de questões relativas ao PROAMB, que a verba do PROAMB passa pela Secretaria de Finanças e precisamos de alguns esclarecimentos. Então, já estamos redigindo esse ofício. Vamos para justificativas de ausência. A Stefano Gobi, da PUC, justificou. Francisco, da Bicamp, mas a Bicamp está representada pelo Carlos Alexandre, então, certo. E o Juliano Pereira, da Educação, também justificou a ausência. Vocês todos receberam a ata da reunião anterior, da reunião 210? Vocês leram com cuidado? Ela está um pouco longa e eu vou pedir para os conselheiros que, quando quiserem fazer alguma manifestação, na realidade ela ficou longa porque era resposta a outra manifestação. Quando quiserem fazer alguma manifestação, que encaminhem com antecedência para o CONDEMA, para o secretário do CONDEMA, para que todos possam ter acesso, todos possam ler, e evitar que essa manifestação depois ela seja questionada, porque que não foi na íntegra, porque as atas, na realidade, elas trazem os pontos principais, mas não todas as falas, todas as palavras de todo mundo, senão elas ficariam muito extensas. E elas são submetidas a vocês, para vocês verem se estão completas, se faltou alguma coisa, se alguma coisa tem que ser corrigida, mas tudo com antecedência. E, por favor, qualquer manifestação que seja apresentada antes, todo mundo vai ter acesso, todo mundo lê e todo mundo se manifesta. Eu queria submeter isso aí à votação, que não seja que essas manifestações, documentos, não sejam anexados de última hora. Vocês estão todos de acordo? Que as manifestações, quando alguém quer anexar algum documento, alguma manifestação, que seja apresentada com antecipação e não apresentada depois que a ata é redigida. As pessoas não sabiam desse nosso pedido, então
eu queria fazer disso aí uma regra para as pessoas poderem ler, para as pessoas poderem se inteirar. Sim, pode falar. Eu só queria saber se há também alguma regra, então, do tempo, né? Quanto tempo anterior à reunião é apresentada essa ata, né? Que eu não lembro, parece que são 10 dias, tem alguma regra? E daí, como a gente tem que ler antes, né? Só para saber se tem essa regra também, e sempre vai ser apresentada. Então, não tem nenhum regulamento quanto a isso, o prazo de antecedência, mas é de bom tom encaminhar com o máximo de antecedência possível para que todos possam conhecer o teor do documento e não só conhecer aquele instrumento no momento da reunião, né? Assim como a gente faz com todos os outros documentos que o Conselho vai se apreciando. Vou ser mais claro, então. Estou falando a apresentação do secretário da ata. Quanto tempo antes para a gente ler? Né? Se há regra para isso também. Quantos dias antes? Porque às vezes, infelizmente, eu na correria só consigo ler um dia antes da reunião. Um dia antes sempre vai dar. Qual é esse prazo? Assim como vai ter regra para a gente já apresentar algum comentário, eu só queria ver se existe essa regra. A ata é apresentada da reunião anterior tantos dias antes. Isso só. É a mesma situação, né? Não tem nenhuma regra quanto aos dias de prazo para poder apresentar, encaminhar com antecedência para o Conselho em 10 dias antes da reunião. Mas é de bom tom que, assim, com 15 dias, 10 dias, possa ser encaminhado ao Conselho para que eles possam conhecer o que vai ser votado na reunião, né? Que a convocação, ela é... A convocação, sim, tem que ter um prazo regimental, assim... Em última instância, a gente encaminha o prazo convocatório regimental de 5 dias úteis antes da reunião, né? Mas a gente tem encaminhado antes até, porque os materiais são extensos, enfim, para facilitar a leitura de todos com antecedência. A ata essa foi encaminhada hoje? Não, no ato convocatório. A ata foi encaminhada no ato convocatório. O que acontece é o seguinte, acho que a doutora Pia queria falar sobre alguns documentos que são solicitados pelos conselheiros para serem lidos durante a reunião e, assim, tudo que é falado na reunião consta da ata, né? Então, quando o conselho for ler algum documento, alguma manifestação, que seja, que esse documento seja enviado com antecedência para o conselho, até para que o Conselho possa se posicionar na reunião quanto à aprovação ou não daquele documento. Porque tudo que é falado na reunião consta na ata depois. Então, se é lido uma carta, é lido um documento da entidade, a gente entende que aquilo fez parte da reunião. E não necessariamente seria uma posição do Conselho, pode ser que seja uma manifestação da entidade, né? Uma visão da entidade sobre algum assunto específico, por exemplo, né? E aquilo tem que ser submetido à votação e com a anuência do Conselho a gente publica ali, né, o assunto genericamente, não aquele conteúdo todo na ata, né? Acho que era isso, doutora? Era exatamente isso que a gente estava observando aí esses dias. Carlos Alexandre, pode falar. Que bom que o secretário ele elucidou melhor qual é a questão. Então, eu sugiro, doutora Pia, assim como a gente deve procurar organizar os trabalhos do CONDEMA, documentando, encaminhando pedidos com antecedência, até para averiguar a possibilidade da publicação, porque também tem limitação, se eu não me engano, as publicações do Diário Oficial. Dois aspectos. Primeiro, se vai se propor uma regra, ela tem que ser escrita e tem que ser apresentada para ser votada no Conselho. Então, assim, a ideia, acho que a senhora apresentou agora, mas acho que a gente definir como vai ser isso, seria oportuno que nós escrevêssemos isso de uma forma clara, até para não criar celeuma com ninguém aí depois, né? E dar a garantia, porque um documento, qualquer conselheiro pode vir a qualquer momento numa reunião do conselho e apresentar à mesa um documento,
Agora, quanto a ser publicado na ata é outro critério, aí tudo bem, acho que a gente pode ter regra. Quanto ao tempo também, para que esse documento tenha tempo hábil de ser enviado para o Diário Oficial, porque a questão é que tem um prazo para o Diário Oficial, né, secretário? Sim, também. Então ele não consegue nem encaminhar o pedido, se foi a concordância do documento ser protocolado, em função desse espaço de tempo, que tem que ir para o Diário Oficial num prazo pré-estabelecido, senão também não sai naquela data, vai sair na outra. E a gente precisa que as atas sejam publicadas numa regra de cronograma aí, de data em calendário, para que a gente possa estar tendo a aprovação dela na sequência. Quanto ao texto da ata em si, eu acho que aí em qualquer situação do conselho funciona dessa maneira. É oportuno sim que a gente faça a leitura sempre antes, porque é melhor para todos, para adiantar os trabalhos, para contribuir por escrito com o secretário, inclusive correções que oportunamente têm que ser levadas em considerações, ou ipsis literis, o que eu falei, eu quero que esteja explícito com as minhas palavras exatamente na ata, então a pessoa mandar com antecedência também, que ele não tem como adivinhar. Mas esse item não pode entrar lá na regra, porque a ata é um instrumento e a votação dela é também um ato do Conselho do Meio Ambiente e é permitido ao conselheiro rever a posição dele e pedir a mudança, inclusive aqui todos veem a mudança ali e altera ela. Então acho que seria oportuno a gente criar um texto, e pode ser uma resolução, inclusive, porque ela é administrativa, né, doutora Fia, depois a gente analisa, para que não haja falta de entendimento de como Sim, é o processo. sim. Minha sugestão. A sugestão já foi acatada. Pode falar. Celso, eu queria fazer uma sugestão também para simplificar o sistema. Eu acho que é possível fazer. Quando uma entidade, alguém tiver com intenção de colocar uma posição, colocar uma coisa, ele já pode trazer isso por escrito. Ou se mandar por e-mail, coisa assim, vai trazer por escrito. Acho que a secretaria pode escanear aquilo lá e anexar a ata. Olha, na ata foi tratado desse assunto, fulano de tal leu isso. E ele vai anexo a ata, não escrever tudo, transcrever tudo para a ata. Essa é a ideia que eu tenho. Ótimo, também vamos avaliar essa sua opinião, que também é É mais econômico. muito pertinente. Vamos aprovar a ata, que nós acabamos entrando aí com outras coisas, mas vocês leram a ata, podemos aprovar a ata. Quem está de acordo, fique como está. Alguém é contra? Abstenções? 2 abstenções. Sim. Não tinha como, né? Então, reunião ordinária de ata, né? Agora eu vou passar a palavra ao eficiente secretário, que ele vai falar sobre a convocação e cadastramento das entidades interessadas. Bom, gente, a gente está na iminência de realizar mais uma Assembleia Geral, né, para eleger as entidades que farão parte do Conselho para o próximo biênio agora, 2020-2021. A gente elaborou o edital, publicou no Diário Oficial e as inscrições estão abertas desde o dia 11 de outubro, né, para as entidades interessadas em compor o Conselho para o próximo biênio. Então, todo mundo recebeu, deu uma lida. Tá. Assim, não tem novidade no edital, né? O que a gente vem publicando aí ao longo do tempo. Eu vou pedir para a Érica dar uma corrida aí.
Acho que eu vou pontuar alguns itens do edital, que é das inscrições, né? As entidades interessadas deverão apresentar seus respectivos requerimentos cadastrais entre os dias 11 de outubro a 11 de novembro, junto ao protocolo geral da Prefeitura, que é aqui no passo. Os documentos são requerimento assinado pelo representante da entidade, contendo o segmento pela qual a entidade pretende concorrer, a carta com indicação de um titular e 2 suplentes, né, com o nome completo, número do documento de identidade, telefone e e-mail para contato, a cópia do documento de identidade do signatário, estatuto social registrado pelo cartório competente, não precisa de autenticação, a ata de eleição da diretoria atualizada, né, da entidade, igualmente registrado em cartório, e o comprovante de inscrição cadastral do CNPJ. Lembrando, o prazo da inscrição é até 11 de novembro, né, a gente não vai aceitar inscrições fora desse prazo. Os segmentos são: as entidades interessadas em compor com o DEMA deverão indicar no ato da inscrição o segmento pelo qual estarão concorrendo. E os segmentos são: organização não governamental com tradição na defesa do meio ambiente com sede em Campinas, associação de moradores de bairro indicando uma das macrozonas do município, sindicato de trabalhadores com sede em Campinas, entidade do segmento técnico profissional com sede em Campinas, entidade do segmento empresarial e entidade sindical dos trabalhadores rurais de Campinas. Tem algumas entidades que têm assento cativo no conselho, né, que a Secretaria Executiva vai fazer o convite oficialmente, assim também como os órgãos da administração municipal. Da análise das inscrições, o Conselho designará numa reunião ordinária, que é essa aqui, né, tem um item na pauta, uma comissão eleitoral composta por 6 integrantes, né? Então, a análise da documentação não fica a cargo do presidente, nem do secretário executivo, mas sim dessa comissão que é designada pelo próprio Conselho, contendo 3 membros titulares e 3 suplentes. A comissão eleitoral se reunirá, né, sobre a coordenação da Secretaria Executiva para análise objetiva da documentação. Então, todos aqueles itens que a gente elencou no edital, vai ter um checklist, e o que vai ser olhado vai ser se os documentos protocolados pela entidade cumprem aquele checklist ali, para ter uma análise mais objetiva possível. Aí tem o cronograma lá embaixo, né, fala lá desse prazo de inscrição, fala da análise, né, da documentação, do período. Então, vou dar uma passadinha por lá. Né? Então, dia 11/10, publicação da convocação em Diário Oficial, o edital já está publicado desde o dia 11, né? E início do prazo das inscrições, que vai até o dia 11 de novembro. Dia 18/11, a publicação das entidades deferidas e ou indeferidas pela Comissão Eleitoral, com justificativa no caso de deferimento. Dia 25, o término do prazo para apresentação de recursos pelas entidades indeferidas. Dia 29, a gente publica os recursos, o resultado dos recursos, né? Os deferimentos ou indeferimentos, com justificativa no caso de deferimento. E no dia 3/12, a gente faz a convocação em Diário Oficial para a Assembleia de Eleição das entidades inscritas e aprovadas nesse processo. Opa, não estava saindo agora, tá? Dia 11/12, Assembleia Geral Extraordinária de Eleição das entidades regularmente cadastradas para a composição do CONDEMA biênio 2020-2021. Alguma dúvida? Pois não. É só o seguinte, assim, aí a doutora Andréia, se puder me ajudar, doutora Andréia, a gente tem um texto aprovado da nova lei do CONDEMA, em pleno do CONDEMA, que já está com 2 anos. Por algum equívoco, acho que até da administração do próprio CONDEMA na época, porque estava tendo trânsito de mudança de presidência, etc., parece que o documento não foi protocolado de fato para que fosse encaminhado à Câmara e tudo mais.
Segundo, que a gente tem um novo plano diretor com uma outra configuração da cidade e macrozona não existe mais. Eu entendo que o que poderia ser discutido no CONDEMA, se o pleno concordar, é que a gente poderia fazer o seguinte, rever, a gente sabe que o secretário prezou, né, pelo cumprimento dos prazos estabelecidos na regra da lei, inclusive em vigência, e para poder fazer a convocação. Mas eu acredito que esse corpo do CONDEMA que está presente poderia ser mantido, que acho que até tem uma previsão estatutária sobre isso, e a gente poderia tentar, até numa extraordinária, senhora presidente, trazer aquele texto que foi aprovado no pleno do CONDEMA, fazer uma nova leitura dele aqui a título de dar nova, né, passa para todo mundo ter a lembrança disso, e a gente tentar que o gabinete do prefeito faça um encaminhamento com uma atenção da Câmara para fazer a alteração da lei, e aí a gente convocar a eleição. Até lá, esse corpo do Conselho pode ser mantido para uma nova convocação de lei. Porque, olha só, além da gente ter a mudança das macrozonas, que não tem mais representatividade, e aí a gente estava propondo uma mudança por bacias hidrográficas, né, da representação, a gente tem também entidades que saíram do Conselho do Meio Ambiente, como lá o PCJ, a própria CETESB, que com a mudança de governo, eu nem sei, é capaz da gente mandar um ofício e a CETESB até, com a atual visão política, querer se manter, o que era oportuno para nós, porque a Bourdignon, ou o representante da CETESB, sempre tirou dúvidas imediatas para nós aqui, tão importantes quando era o caso. É uma pena não ter a CETESB aqui para a gente poder consultar direto eles sobre alguns questionamentos, né? Assim, a minha sugestão, senhora presidente, era de que a gente pudesse aí, e até colocar o pleno, se o pleno concorda com isso, que a gente pudesse rever, e aí se reúne essa semana, e aí pode montar até uma comissão aqui com outros membros do conselho, para acompanhar junto do secretário, e a gente primeiro ver com o Dr. Giovanni, a gente compartilhar o último texto que foi discutido, tem na reunião da semana que a gente teve, eu solicitei, o secretário está tentando achar também a reunião ordinária lá que aconteceu e teve a votação do texto final aqui, né, da alteração da lei, para que a gente possa talvez fazer uma eleição já com um enquadramento ideal, porque o nosso estatuto fala uma coisa, a lei fala outra, o plano diretor fala outro, quer dizer, a gente está assim meio que perdido, talvez haja até um problema de paridade no conselho, e isso não é uma coisa bacana, a gente não ter paridade aqui, não ter representatividade da forma adequada, né? A gente que está prezando pelo regramento legal em todas as ações da administração pública, fica a minha sugestão, senhora presidente. Eu acho que é oportuno que a gente faça esse dever de casa aí, todo mundo retome, todo mundo tem demandas aqui, foi corrido, passou e agora a gente pode corrigir isso, é a minha sugestão. Bom, André Struck, da Secretaria do Verde. Eu acho que a preocupação do conselheiro Carlos Alexandre é extremamente legítima, né? Houve um trabalho árduo aqui de reformulação da lei do CONDEMA, no sentido até de trazer os planos municipais para configuração, para bacia hidrográfica. A equipe da SCVDS participou ativamente nessa reconfiguração. E o projeto de lei vai ser encaminhado, né? Houve esse lapso realmente administrativo da então secretária executiva, mas a gente está convalidando e resolvendo esse problema interno nosso. Então não vai ser, por falha administrativa da Secretaria do Verde, evidentemente que o CONDEMA não vai ser prejudicado. Em relação a postergar o mandato dos conselheiros, eu acredito que não é possível, porque os mandatos são cíclicos, né? Então a gente pode ser criticado eventualmente pelo Ministério Público, evidente que não é o caso, né? Todo mundo aqui exerce um munus público, né? Tem todo o interesse, está todo mundo aqui dentro dos seus segmentos, trazendo contribuições para o CONDEMA, mas do ponto de vista institucional, jurídico ou legal, não é possível a gente postergar mandatos por conta de eventualmente uma questão de paridade ou uma questão de representatividade não estar equacionada com o contento do que o CONDEMA discutiu. Até porque existe uma legislação hoje vigente, a gente gosta ou não, existe uma lei que institui o CONDEMA e ela trabalha com macrozonas. Nossa crítica
concordo com a crítica do CONDEMA, as macrozonas não existem mais, não na configuração com que foi elaborada a lei do CONDEMA. Todavia, os recortes territoriais eles ainda permanecem, o município ainda tem associações de bairro que representam aquela localidade. Então, neste momento, a gente vai ter que seguir o regramento atual. Mas a minha maior preocupação, senhora presidente, senhor conselheiro, é a questão de que os mandatos são cíclicos, né? Tanto dos conselheiros, quanto da diretoria, quanto do presidente. Por uma questão de frescor, né, da democracia, eles precisam estar sempre se renovando. Então, simplesmente essa a minha preocupação. Então, a minha sugestão é manter a legalidade e a gente solucionar, né, dentro desses conselheiros que não, entidades que não indicam, entidades que perdem interesse, como foi o caso citado pelo conselheiro Alexandre da CETESB, a gente equacionar isso na próxima lei ou dentro dos convites e do esforço institucional da Secretaria Executiva para que as entidades participem. Acho que eu tenho que falar. Você pode pôr a